Olá, está no ar mais um programa Arte e Cultura. O programa Arte e Cultura dessa semana se inicia levando você a uma viagem bem bacana à cidade de Mucugê, no estado da Bahia, onde a gente visitou o cemitério bizantino e o museu aberto do Garimpo do Diamante. E você acompanha tudo a partir de agora.
A Arte Cultura essa semana está aqui na cidade de Mucugê, interior do estado da Bahia. Mais precisamente na Chapada Diamantina, uma cidade muito tranquila, muito pacata, que guarda um pouco da história do período colonial do nosso Brasil. Então, para vocês, um pouquinho de Mucugê, interior da Bahia. Uma das construções que já chamam a atenção do visitante logo na entrada da cidade de Mucugê é o cemitério bizantino. O cemitério bizantino é composto de capelas e igrejas em forma gótica e com torres pontiagudas. Ele, no entardecer, ganha uma luz azulada, deixando muito bonito para quem o observa de fora da cidade. Ninguém sabe ao certo por que o cemitério bizantino aqui de Mucugê tem esse nome. As duas explicações mais difundidas entre a população é de que as igrejas lembram as cúpulas brancas do Mar Egeu, que foram construídas pela civilização bizantina. Outra explicação é de que no século XIX a presença de sírios e libaneses na cidade também tenha dado a origem ao nome cemitério bizantino. Por quê? Tanto a Síria como o Líbano pertenciam ao Império Turco-Otomano e a Turquia foi a sede principal do Império Bizantino. Continuando a nossa visita aqui em Mucugê, nós estamos no distrito de Igatu, né? Mais precisamente no Museu Vivo do Garimpo. É uma trilha que dá acesso à Casa do Diamante na época dos tempos áureos, né? Os tempos áureos da mineração de diamante aqui em Mucugê, e foi mantido aqui esse espaço onde eram garimpados diamantes. Aqui o visitante pode encontrar as máquinas de lapidação, antigas máquinas de lapidação, réplicas dos maiores diamantes do mundo, diamantes naturais, diamantes carbonados, ferramentas antigas de mineração, além de muitos painéis informativos sobre o ciclo do diamante aqui em Mucugê. E a gente vai visitar o Museu do Diamante e você vem com a gente aqui no Arte e Cultura. Por aqui, ó, que os tropeiros passavam, né, nos tempos de mineração, para levar os mantimentos para suprir as necessidades das lavras diamantinas que extraíam diamante aqui, que hoje é o Museu do Diamante.
no meio da trilha encontramos o Tom, ele é educador e também ele é monitor aqui no museu. Tom, primeiro, tudo bem? E o que a gente pode encontrar aqui no Museu do Garimpeiro? Então, no museu a gente tem réplicas de diamante, né? Inclusive o maior diamante já encontrado no mundo, né? Que foi na África do Sul, né? Diamante, então, que foi dividido em 5 partes. 2 delas se encontram aqui no museu. São réplicas que pertencem... os originais pertencem à rainha, né? Elizabeth, onde em 1953 ela subiu ao trono aos seus 17 anos, né, inaugurando na sua coroa, então, 2 partes desse diamante, né, o maior diamante já encontrado na face da Terra. Temos também máquinas, né, de lapidação. Essas máquinas são utilizadas no processo de lapidação, máquinas que vieram de Israel e da Índia, inclusive, tá? Também temos outras peças como ferramentas utilizadas pelos garimpeiros na época, né? E, enfim, temos amostras de conglomerados, né, que são rochas matriz com características de se encontrar de se encontrar diamante, né? Por isso são rochas segmentares. E, enfim, tem painéis ilustrativos, né, para fazer leitura, para ilustrar melhor a história do diamante. Temos ruínas também, né, ruínas onde os garimpeiros se abrigavam, né, onde eles cultivavam ali os diamantes e utilizavam os espaços, né, das cavernas para abrigos, E a visitação aqui é grande? Tem bastante gente que vem visitar? Olha, nessa época, por exemplo, o fluxo é maior, né? O turismo às vezes é variável, né? Tem picos assim meio incipiente, né? Onde não é tão grande a concentração de visitas. Mas nessa época, sim, é uma frequência grande, né? A frequência boa de pessoas visitando. Tá legal, Tom. Agradecemos a sua participação. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar a nossa visita aqui no Museu do Garimpo. E você do Horticultura, vai com a gente. Chegamos à Casa do Diamante, museu que conta a história do garimpo aqui de Mucugê. E a gente vai conhecer lá dentro, saber como eram as máquinas, como eles faziam para minerar, para tirar esse diamante bruto daqui e ajudar a contribuir para o desenvolvimento do nosso Brasil nos tempos áureos da mineração diamantina. Esse ponto aqui da trilha, aqui do Museu dos Garimpeiros, é onde os garimpeiros faziam, servia de cozinha, eles faziam comida aqui, inclusive passavam a noite. Então nós temos essa parte que parece um cômodo mesmo, e temos outra aqui em cima, onde eles usavam de habitação para dormir. E aqui nós temos uma fogueira, que era improvisada com pedras e madeira, onde eles colocavam uma lata, inclusive tem uma lata aqui ainda, que é uma lata original de quando eles cozinhavam aqui, e essas lamparinas, que pelo estado de conservação dá para perceber que são realmente originais, né, da época do garimpo aqui em Mucugê. Casa do Garimpeiro, um museu muito bacana, a céu aberto, e é o registro histórico da cultura do nosso país.
tem aqui uma tabela, na verdade, ilustrando as raridades do diamante, né? Ele, em cores diferentes, eles são mais raros e com valores maiores, né? Para vocês terem uma ideia, esse diamante, ele aqui não é efeito, né? Ele é assim, é a formação dele, ele porém lapidado. Desta forma ele é mais raro, né? Então, assim, o custo também dele é bem mais elevado, né? O diamante é distribuído dessas formas, né? Em gramas, quilates, né? 0,20 gramas e dividido em 100 pontos, que equivale a 1 quilates, né? Aqui estão algumas réplicas e alguns diamantes verdadeiros. Essas duas réplicas maiores, na verdade, são partes do maior diamante encontrado no planeta, né? Ele foi dividido em 5 partes. Tá? Essas duas réplicas que se encontram aqui são 2 partes de 5 que estão ali, né? Como ilustra ali no painel, que pertence à rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, né? Isso em 1953, quando ela, aos seus 17 anos, subiu ao trono, né? Inaugurando essas 2 pedras de diamante. Né? As outras 3 se mantêm no anonimato, né? Não foi identificado, mas preferiram se manter ocultas, né? Temos alguns verdadeiros, né? Esse menorzinho que é verdadeiro, temos esse menor aqui também verdadeiro, e o carbonado, né? O carbonado a gente conhece como diamante negro, na verdade. O diamante negro ele é encontrado, né? Esse é um tipo de rocha matriz com características de se encontrar o diamante negro. Essa rocha matriz se chama um kimberlito, na verdade, né? Esse kimberlito, assim, sem usar tecnologia, os garimpeiros conseguem identificar, tá? Pelo tipo de rocha, né? Eles localizando esse tipo de rocha, essa rocha. Esse kimberlito, eles já vão deduzir que tem ali o diamante negro. O diamante é o seguinte: em 1840, aqui em Mucugê, foi descoberto por Cazuza do Prado, né? Viajando, ele, ao passar ao rio Paraguaçu para beber água, né? Ele avistou uma pedra, né? Então detectou que essa pedra era um diamante de valor. E para vocês terem ideia, em pouco mais de 3 anos, 4 anos, havia aqui em Mucugê mais de 30 mil homens trabalhando no garimpo. A partir daí, em 1846, houve a necessidade de formar uma vila, a Vila Santa Isabel, que hoje é Mucugê. Então, assim, essa evasão de pessoas foi distribuindo locais para garimpos, Lençóis, Andaraí, enfim, Maracás. Essas regiões todas eram distritos de Mucugê, né? Hoje é municipado, mas na época até então passaram a ser distritos de Mucugê. Tá? Mucugê era uma fazenda que pertencia a Rio de Contas, né? E a partir daí passou a ser, a partir de 1846 passou a Vila Santa Isabel, depois Mucugê, né? Hoje Mucugê. Tá? E o ciclo do garimpo aqui, ele teve um tempo duradouro. Em 1846, exatamente, a África do Sul começou em grande escala na produção de diamante, né? Então, a partir daí, aqui sofreu uma queda. Até então chegou a diminuir esse ciclo, até que surgiu o diamante negro carbonado, e na África não descoberto na época, aí voltou a sustentabilidade da região, o garimpo voltou a funcionar de forma sustentável, né? Sem querer te interromper, Tom, a gente pode ir até conversando e mostrando os equipamentos que a gente viu ali, que são as máquinas de lapidação. Como é que funcionava aqui? O garimpeiro vinha, ele tinha uma associação, tinha um chefe, como é que funcionava? Chegava, era por conta, autonomamente, como é que funciona? Então, eles tinham, né, um líder, né? E depois tomado por Horácio de Matos, coronel na época, né, que liderava, que chefiava o garimpo aqui, né? E assim, dessa forma era extraído o diamante, né? Na maioria dos casos, os garimpeiros, assim, que lidava diretamente com a mão de obra, que colocava no sentido assim, colocando no popular, que colocava a mão na massa, né? Essas pessoas, eles não tinham muito lucro, né? Por quê? Tinha um cabaré, né? Um cabaré fecha nunca, né?
E ao final do dia, o dia trabalhado, eles gastavam em mulheres e bebidas. Então, assim, financeiramente não tinha um retorno assim. Não estava compensando, né? Não tinha um retorno satisfatório e compensativo no sentido financeiro, né? O retorno era satisfatório no sentido pessoal de usufruir de mulheres e bebidas. Então, para quem fornecia o trabalho para eles, recebia a mão de obra e o dinheiro de volta, né? Porque o dinheiro ia e voltava, né? Eles que mantinham o comércio de mantimentos e tudo mais, né? Dava alimentos, né? Em troca do diamante. Em troca do diamante com o cabaré, então financeiramente não tinha muito lucro os garimpeiros, né? E essas máquinas aqui, então, elas serviam para quê exatamente? Então, essas máquinas, né, elas têm origens de Índia e Israel, né? Eram os principais pontos de lapidação, né? Essas máquinas, elas funcionavam para processo de lapidação. O diamante, ele tem um significado, ele é de origem árabe, o nome vem de origem árabe, né? Adams, que significa exatamente transparência, né? E invencibilidade. O diamante, ele é invencível, né? Ele é impossível você rompê-lo. Só o próprio pode, né? Só com o próprio diamante. É a substância mais dura, natural, encontrada pelo homem, né? Isso. Não existe outra igual, né? Então, e essas máquinas aqui conseguiam pelo menos cortar e lapidar. Isso, utilizando o próprio diamante, né? Como essa máquina, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês. Utilizando, né, esse bastão de tornear, né, inserido com um madril, né, ou uma válvula daquela, luva, né, inserido um diamante com o outro, né, com esse atrito, né, de um diamante com o outro, o que vai acontecer? Um diamante, ele vai romper o outro, né, então vai soltar um pó, um carbono aqui, né, esse pó da substância do próprio diamante trazido para essa máquina, né, aqui, colocando essa máquina para funcionar, como está ilustrado aqui, com o pó do diamante inserido aqui, tá? Vai acontecer o quê? Você vai conseguir lapidá-lo, né? Vai conseguir tirar as jaças, ou seja, as impurezas do diamante, né? Aquela máquina ali, que é a terceira máquina, não é diferente. Como está ilustrado, tá? Como está ilustrado aqui, você percebe que esse disco, ele é frágil. Ele é um disco de carbono. Tá? Esse disco é utilizado para cortar o diamante, né? Não é a dureza que faz com que corte o diamante, é exatamente a substância, né? Então, como está ilustrado aqui, funcionando essa máquina, né, você vai conseguir rompê-lo, vai fazer com que o diamante seja cortado, né? E durante quanto tempo, Tom, funcionou esse garimpo aqui em Mucugê? Então, o garimpo ele foi descoberto em 46, né? Então ele teve um tempo duradouro aí até a década de 50, pouco mais disso, né? Então ele teve mais ou menos esse ciclo aí, né? Não foi um ciclo tão longo, né? Até porque de 30 mil homens, como citado, né, voltou a 300 pessoas, né? Então assim, o diamante, ele realmente, o garimpo, ele caiu realmente o ciclo, né? Então, a partir daí não continuou o garimpo, e depois, logo mais, fundou o seu parque, né? Área de preservação e manutenção, e não mais foi possível garimpar nessa área. E você tem uma noção de quanto de diamante ainda pode ter aí? Então, só foi extraído 30% apenas de todo o diamante do solo aqui em Mucugê, né? 70% encontra-se aí ainda. Isso aguça a curiosidade de muita gente ainda ou não? Com certeza, né? Com certeza, muita gente tem essa curiosidade, até porque então trata-se de diamante, né? Algo assim que deixa um mistério, deixa uma certa curiosidade nas pessoas. E só para te liberar para o seu trabalho, porque tem outros visitantes, de onde veio a ideia de instalar aqui esse museu e de manter esse museu? De quem foi a ideia? Por que escolher esse local? Então, na verdade, né, existe aí uma parceria, né, da prefeitura, enfim,
e a Secretaria de Turismo, né, e algumas parcerias aí. Esse local é exatamente porque essa caverna, na verdade, não existia, né? Ela foi completamente escavada, né, por garimpeiros, e aí eles iam utilizando os locais onde eles escavavam como abrigo, né? Esta foi uma das, e pela localização desta caverna, pela posição que ela se encontra, né, fortaleceu a ideia de trazer para cá o garimpo, né, o Museu do Garimpo Vivo. Então, a partir daí instalaram, né, foi instalado o museu aqui. E temos aí, né, Tá joia, tá. Um trabalho muito bacana, até porque a manutenção da história, da nossa cultura, né, brasileira aqui, na verdade, aqui em Mucugê, esse garimpo ajudou a desenvolver o nosso país, né? Sim, de certa forma, sim, até porque Mucugê, não sei se você já conheceu, está vindo de lá, tem uma característica muito forte disso, né? Você vê pela estrutura da cidade, né? Tem características com essa forma de trabalho, de tipo os muros de pedras, né? Você vê um pouquinho, herda um pouquinho essa cultura, né? E em relação à tranquilidade, ambiente, eu costumo dizer o seguinte: depois de sair de uma rotina de sala de aula, né, como educador, isso aqui funciona como uma terapia. O garimpo aqui, na verdade, é o seguinte: o comércio era movimentado a lombo de animal, né? Então, assim, era utilizado essa roupa, essa vestimenta, tem traços até a mesma vestimenta que de escravos, né? O que acontece? Essa é uma roupa feita a sacos de açúcar, de algodão, né? Era feito a lombo de animal, eles vinham com os animais, aproveitavam as cargas dos sacos de açúcar para fazer as vestimentas dos garimpeiros, né? Essa caverna, ela era composta por esse tipo de conglomerado, né? Essa é uma rocha segmentar com características de que tenha diamante. Então, essa caverna, até chegar nesse solo, ela era composta de lá de fora até dentro, toda por esse tipo de rocha. Tá? Foi toda escavada com esses materiais, com esse tipo de materiais que vocês conseguem ver aqui. Desmanchando essa rocha, né, esse conglomerado, essas pedras são as mesmas que vocês veem pelos caminhos que eles jogavam para manter a trilha, né? Com essas bateias era inserido essa desmanchada, essa rocha, inserido nessa bateia, girando com a água. O diamante é pesado, ia para o fundo, né? Eles iam tirando por camadas e, enfim, chegava até o diamante, né? A região toda é composta, né, por esse tipo de conglomerado. Muito, a gente vem andando e a gente vai percebendo que tem muito disso. É muito disso, né? E assim, o tempo se encarregou disso, né? Conta-se que era área coberta por água, né? Então, a partir daí, a partir desse processo natural, untando o solo arenoso com a rocha, né? Formando esse tipo de rocha, esse conglomerado. E é nesse conglomerado que se encontra o diamante. É nesse tipo de rocha que, na verdade, aqui eles caracterizam nesse tipo de rocha como segmentar, né? Com possibilidade de encontrar o diamante nela. A partir daí eles diagnosticam, é possível que eles consigam ter um diagnóstico de que ali tenha diamante. Então, o diamante, ele é a substância mais dura, né? Então, aqui é uma escala, né? Das substâncias de 1 a 10, né? Lembrando-se que nesse sentido aqui conta-se do maior para o menor. Então, nessa escala ilustrada aqui, a gente tem aí uma tabela com as maiores durezas encontradas, né? Como ilustra aí, você pode... O diamante seria o mais duro. Começando o 10º diamante, né? Esse daqui. Que é isso, são esses três, e aí né? Tem o corindon, é isso? Isso. O quartzo, ortoclásio, apatita, fluorita, calcita, gipsita e o talco, né? Que é o último dessa escala. Tá? Esse é um candeeiro, né? Esse candeeiro era movido a gás, né? Ou diesel, tá? Esse outro candeeiro, né? A gente vê essa abertura, essa faceta grande aqui. Esse candeeiro era utilizado, ele funcionava, na verdade, a carbureto, né? Sim, sim. Imagine, depois de um dia de pesados de trabalho, né? As pessoas
dentro desta caverna, aspirando, na verdade, gás de carbureto, né? Não era muito fácil, deveria ser muito agressivo, né? Isso aqui, o que é, Tom? É um buquê de sempre-viva, né? Ah, essa é a sempre-viva. É a sempre-viva, né? Essa espécie é endêmica da região, né? Não há em outro lugar. Especificamente essa espécie. Tem outras comuns, né, que é possível, você encontra, né, durante as trilhas e tal, mas essa especificamente só há aqui em Mucugê e não em outro lugar. É sempre viva, né? Ela se mantém aí por 50 anos como se estivesse no seu ambiente natural, abrindo e fechando inclusive, né? Funciona aí naturalmente fora do habitat dela, como se estivesse em seu habitat natural, né? Em seu ambiente natural, na verdade, né? Ela não é mais cultivada, né? Até mesmo porque por ser única, né? Aqui da região, o extrativismo dela, ela estava entrando em extinção, né? Então não foi mais possível. Na Holanda ela tem um valor comercial muito grande, então os holandeses eles vieram assim, não teve uma organização para, então eles têm uma vontade muito grande de possuir, então veio assim essa demanda, então começou a degradar muito, a entrar realmente em extinção, então não é mais possível, né? Um buquezinho desse aqui deve ser baratinho, em Amsterdã deve estar em torno de 1.000 euros por aí, né? Então, enfim, justifica, né? Então não é só o diamante que vale muito por aqui, não, a sempre-viva também. A sempre-viva tem o seu valor, né? Inclusive, depois do ciclo dos diamantes, a sustentabilidade veio através da sempre-viva, né? A sempre-viva veio da sustentabilidade econômica na região, né? Hoje, além do turismo, né, a gente tem em Mucugê um polo muito grande de agricultura, né? Batata, enfim, a agricultura é muito forte nessa região. Então, é uma diversidade de situações aí que mantém, né, a cidade, graças a Deus, nesse equilíbrio. Essa foi a nossa visita aqui a Mucugê, para você do Arte e Cultura, diretamente da Chapada Diamantina, no estado da Bahia. É isso aí, o programa Arte e Cultura agora vai para um breve intervalo, mas volta rapidinho.